Você se considera uma pessoa esforçada, trabalhadora ou até revolucionária? A maioria dos brasileiros diria que não. E o que é completamente verdade e está até atrelado à nossa cultura e história. Seja pela nossa natureza malandra, pela nossa gradual vontade de reclamar das coisas e não querer fazer nada para acabar com elas, principalmente nós mais jovens, ou seja pela nossa própria história do Brasil, que em muitos casos é bem mais pacífica do que a maioria de outras independências e proclamações de outros países. Por que não aproveitar o feriado de segunda-feira que vem e falar um pouco disso? Muito bom dia para você que me assiste, eu sou o PhD e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da falta de espírito revolucionário, diria assim, que característica que está atrelada também à falta de patriotismo e altruísmo do brasileiro. Ou melhor, não altruísmo, mas senso coletivo, sabe? O brasileiro não é um povo que pensa muito no povo, e mais nele mesmo. A maioria dos eventos que posteriormente causou a independência do Brasil foram instituídos pela própria coroa portuguesa quando veio para cá em 1808, como por exemplo transformar o Brasil em realmente parte de Portugal e não mais uma colônia, ou então a abertura dos portos às nações amigas, que ajudou muito ao Brasil a ser mais economicamente livre. Claro, houve sim uma tentativa de revolução com a Revolução Pernambucana em 1817, mas os coitados foram obliterados pelas forças da coroa. Dom Pedro foi mais revolucionário do que a maioria de nós brasileiros, com a série de desobediências que ele cometeu com Dom João, como por exemplo em janeiro de 1822, com o Dia do Fico, em que ele discordou de Dom João e ficou no Brasil, como o nome diz, né? O Cúmplice, que foi instituído em agosto do mesmo ano, em que dizia que qualquer lei que Portugal tentasse instituir nós aqui no Brasil deveria ser aceita por ele primeiro. E um mês depois foi o dia da independência do Brasil. Ou seja, nós, brasileiros, a maioria do povo em si, não lutamos por muita coisa. Não tivemos que fazer muita coisa pela nossa independência. Foi mais uma vontade de Dom Pedro ser o imperador do Brasil mesmo. A maioria das pessoas que estavam insatisfeitas com a monarquia nem era pelo seu lado político, de que seria de pai para filho, esse tipo de coisa. É mais pelas coisas que a coroa fez e não fez pelo Brasil. De um lado, a gente tinha os cafeicultores que estavam extremamente insatisfeitos pela abolição da escravidão em 1888 e não foram indenizados e acabaram sofrendo muito economicamente. Do outro, nós temos os militares, que queriam mais direitos e um salário melhor, e achavam que mereciam isso depois da sua avassaladora performance na Guerra do Paraguai. E quem acabou tirando o imperador mesmo do poder foram os militares, numa operação super às espreitas, assim, até que eles mentiram pro próprio imperador, disseram que iam tirar, se eu não me engano, o Visconde de Ouro Preto, e na verdade tiraram ele do poder. Sendo até que foi tão às espreitas que a grande maioria do povo brasileiro só foi ficar sabendo depois que Dom Pedro já havia sido banido a Portugal e provavelmente já estava lá. E claro, mais uma vez o brasileiro não precisou lutar muito por isso, o povo pelo menos. Acho que todo mundo já reclamou alguma vez de algum político, principalmente no século XXI, onde está cada vez mais extremizado, mais exagerado tudo, seja por direita, seja por esquerda. Eu troquei as mãos, troquei? E sendo até que a palavra corrupto já foi quase atrelada a político, como se fosse uma palavra composta ali, de quanto que isso é comum, e já até virou uma piada entre os brasileiros. E claro, os políticos usam dessa piada e sempre vão acabar usando, já que lá dentro do Congresso vocês acham que um não lava a mão do outro, um ajuda no projeto do outro e ambos acabam ganhando dinheiro. Dinheiro que provavelmente vem da gente. A nossa cultura prega o senso de que é bom pra mim, tá bom. Tipo, não preciso mudar
se me afete. E ao mesmo tempo, alguma coisa não precisa mudar até que ela me afete. Por exemplo, seja o próprio político corrupto que eu já citei, seja cada vez mais lixo sendo jogado nas ruas e rios, seja cada vez mais festas clandestinas e pessoas desrespeitando a quarentena para Covid voltar a subir os casos, ou seja, até cada vez menos pessoas doando sangue aos doentes e necessitados e dinheiro e esforços à caridade. Claro, existiram sim exceções ao decorrer da nossa história de quando o povo precisou lutar. Por exemplo, foi a abolição da escravidão, que tiveram revoltas por todo o território nacional, ou o exemplo da ditadura militar, onde a arte foi usada como um grande lutador passivo para a revolução e tentar tirar os militares do poder. O povo realmente brigou, estudantes foram mortos de sangue frio e por aí vai. Acho que vocês já sabem um pouco da ditadura. Mas, na maioria das vezes, o brasileiro não precisou lutar muito por adquirir grandes coisas, exceto, claro, quando é algo para mim, não algo para nós, ou algo que atrapalhe a mim, que pode chegar a mim e não a nós, excluindo de novo o senso de coletividade e patriotismo do brasileiro. E você, concorda comigo e acha que o brasileiro não é um povo revolucionário, batalhador e patriota? Ou acha que é assim e só eu que tenho uma visão equivocada pela nossa história? Deixe nos comentários, eu quero um pouco da sua perspectiva. Afinal de contas, esse é um canal para fazer você pensar, seja de uma forma positiva ou negativa. Se você gostou do vídeo e da maneira que eu fiz você refletir, por favor deixe o like, se inscreva no canal para mais pensamentos. Agora, se você discordou de tudo que eu disse e não gostou do vídeo, sinta-se completamente livre para deixar o seu dislike e causar o caos. Afinal de contas, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Apesar de, infelizmente, o ódio estar um pouquinho maior. Isso me lembra o vídeo de semana que vem, onde teremos uma pequena coisinha assim para chutar o balde, em que o que é que une o Covid e sua disseminação e o racismo e sua disseminação. Até semana que vem.